justamente a possibilidade de potencializar ganho. Porque você pode, por exemplo, pegar um lucro que você teve num trade com ações e comprar uma opção e essa opção ter um ganho explosivo, como aconteceu com a cliente do Alípio. Ele pode entregar um pouco na cooperativa, fazer um hedge de 50% da produção. Em paralelo a isso, ele pode comprar uma opção de compra para continuar participando de uma alta de uma produção que ele já entregou. Ele pode comprar uma opção de venda para um milho que ele acaba de plantar e ainda não fez contrato futuro com ninguém. Eu, por exemplo, não tenho nada, né? Exato. Eu posso fazer poderia fazer essa operação com você. Você que não é produtor rural. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Ouviu Investiu, o podcast aqui da Sacre Investimentos. E hoje estou na presença, na verdade eu estou na função aqui agora, solo, né? Já que o meu diretor vai ser o entrevistado. Então hoje eu vou falar com o Ângelo na posição de entrevistado e já antecipo, obrigado pelo tempo. Tamo junto, mais um episódio. E o Alípio, você já deve ter visto ou ouvido, se você está numa plataforma de áudio, o Alípio, que é o nosso assessor de investimentos. E se você não ouviu esse nome ainda, escreva ele no papelzinho aí que você vai ouvir mais sobre ele. Obrigado pelo tempo. Obrigado pela oportunidade. Bora, então, nesse episódio a gente vai falar de opções de ações e commodities. Se você escutou o termo ações e commodities e falou, beleza, eu sei do que está se tratando, mas não entendeu o que é opções de ações, então continue com a gente que o nosso objetivo é que você entenda esse mecanismo do mercado, que é bastante relevante. Mas antes, recados, né, diretor? Vamos lá, então. Aí o Blanco falou se você já viu o Alípio ou não. Se você segue as redes sociais da Sacre, provavelmente você já viu o Alípio, porque ele já gravou muito conteúdo pra gente, falando do mercado agrícola, enfim. Mas quais são as redes sociais da Sacre, né? A gente tá com um perfil ativo no Instagram, então, @sacreinvestimentos, com S no final, né? Investimentos. E aí também, no TikTok é o mesmo perfil, né? No LinkedIn também, é @sacreinvestimentos. Eu já deixo o convite para você acessar o nosso blog, sacre.digital, esse é o link, sacre.digital, onde também tem muito conteúdo rico que a gente produz e distribui para vocês de forma gratuita aqui na Sacre. E se no decorrer do programa a gente mencionar aqui algum link, né, que a gente vai mencionar, dos cursos da Sacre, enfim, tem aqui na descrição para você acessar também. Fica o convite para conhecer os cursos lá na Sacre Educação. Se tiver no YouTube, né, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha aí, boleta o joinha que é de graça, né, como eu sempre falo, que você ajuda o nosso canal a crescer e motiva a gente a fazer mais conteúdos. E se quiser abrir uma conta no BTG, né, Blanco, tem link também, né? Tem link também na descrição, fica à vontade. E só uma ressalva que esse link você vai fazer um pré-cadastro, então a gente vai te ligar, vai te conhecer, vai entender o seu cenário. Então fique tranquilo que você não está abrindo uma conta automaticamente no BTG ou aqui na Sacre, né? A gente vai conversar e se conhecer antes. Não é mesmo, Alípio? Boa. E aí, cara, o que são opções? Opções são direitos de comprar ou vender algum ativo com uma data específica a um preço específico, tá? Eu gosto sempre de dar dois exemplos, porque quando a gente fala opções para as pessoas, o pessoal acha que é algo muito complexo, e aí geralmente os assessores começam a falar de call e put, e aí o assunto fica mais complexo ainda, depois vai para strike, e ainda tem as gregas ainda, quem quiser se aprofundar bastante. Então, o negócio vai ficando cada vez mais complexo, mas não é muito simples. Então, eu trago dois exemplos que a gente usa no nosso dia a dia, né? Primeiro, o exemplo que eu trago é da apólice de seguro de veículo. Então, quando você compra o seguro do seu carro, você está comprando o direito de vender o teu veículo para uma companhia seguradora, em função de alguns riscos específicos que estão escritos na apólice e com uma data específica. Nessa apólice tem um vencimento geralmente assim de 1 ano. Então, quando você contrata seguro, você transferiu parte do seu risco para uma companhia seguradora e caso ocorra um sinistro, você vai ser indenizado, né? Um risco coberto. Então, esse é um exemplo de uma put. Então, quando você compra uma apólice de seguro, quando contrata um seguro, você comprou uma put e a seguradora emitiu uma put. Ela emitiu o seguro. Aqui, na minha fala, você percebe que a gente vai entrando em alguns termos que são inerentes a esse mercado de opções.
A pessoa que contrata o seguro paga um prêmio, a seguradora recebe um prêmio, tem um strike definido que é um preço. Qual que é o preço no caso do seguro do veículo? É a tabela FIPE, né? 100%, 105, 110 da tabela FIPE. Então esse é um exemplo de uma put, de um seguro contra a queda dos preços, né? Que a gente faz no mercado, que você pode fazer com commodities agrícolas ou com ações, que eu acho que o Ângelo vai comentar mais à frente. E uma outra opção também, que eu trago como exemplo, são as calls, né? Que são as opções de compra. Então, desculpa te interromper, mas só para ficar claro então o que você acabou de falar. Você deu o exemplo de uma opção de venda que significa a mesma coisa que a gente falar uma put. Então se eu falei, escutou o termo put, P-U-T, eu posso entender que eu estou falando de uma opção de venda. De venda. Próximo passo é descobrir se eu sou o comprador ou vendedor dessa opção. Lembrando que você comprou o direito de vender. Ok. É isso. Ok. Então, vi lá escrito put, estou falando de uma opção de venda. Aí você disse ainda que eu tenho dois lados. Eu posso ser tanto comprador quanto vendedor dessa opção de venda. Pode, exato. Beleza. E que no caso desse exemplo que você deu, o vendedor, portanto, é a seguradora, né, que está comprando aquele risco de ter que te pagar caso um sinistro aconteça no seu veículo. E do outro lado a gente tem o segurado que comprou aquela put, portanto. Ele comprou o direito de vender o veículo para a seguradora caso ocorra um sinistro. Ok, então a gente está falando de um contrato. É um contrato. Que tem ali as partes e as cláusulas strike, data de vencimento, etc e tal, e o objeto, no caso, é o ativo que você falou, o ativo objeto, no início da sua explicação, então é o veículo. Então, perfeito. E do outro lado a gente tem o call. Isso. Então, perceba que parece que é complexo, mas a gente usa no dia a dia. O outro exemplo que eu trago de call, que é o direito, é a compra do direito de comprar algum bem ou ativo objeto, um derivativo, né? Eu sempre trago o exemplo de um imóvel. Então, imagina que você acaba de casar, está constituindo uma família e está procurando um imóvel para residir. E aí você encontrou um imóvel que está valendo 300 mil reais, mas você ainda não tem certeza se você realmente vai ficar com aquele imóvel. Imagina que o Ângelo é o proprietário desse imóvel e eu estou procurando o imóvel. E aí eu chego lá pro Ângelo e falo, Ângelo, a minha esposa gostou da casa, mas ainda estou com uma certa dúvida, mas eu gostaria que você segurasse o direito de eu comprar esse imóvel. Eu ainda estou procurando outros imóveis, pode ser que eu demore uns 30 dias, mas eu queria que você guardasse esse direito para mim. Tira a placa de venda, dá uma guardada nela aí enquanto eu procuro outros imóveis. O Ângelo fala, beleza, Lipe, tudo bem. Só que esse direito de preferência que eu estou te vendendo, ele tem um custo. Aí vamos dizer que o Ângelo fala, vai custar 2 mil reais. Eu pago os 2 mil e fico com o direito. Continuo procurando outros imóveis. Passou uns 10 dias, eu falei, poxa, eu não encontrei um imóvel legal, gostei do Ângelo, vou ficar com aquele do Ângelo. Volto pro Ângelo e falo, Ângelo, vou exercer o meu direito. Eu vou exercer a minha call. Ele, tudo bem, você já me pagou 2 mil, vale 300, me paga mais 298. Beleza, o negócio está feito. Ou então, eu procurei outros imóveis e encontrei um melhor, a um preço mais interessante, e desisti desse do Ângelo. Passados 30 dias, que era o prazo do nosso contrato, eu decidi por não comprar o imóvel dele. Aquele direito que ele me vendeu, aquele contrato que estabelece as regras, ele virou pó. Então a gente rasga isso, ele volta a colocar a placa de venda no imóvel e passa a vender. Fica com seus 2 mil reais. Exato. Que foi o prêmio que você pagou. E eu perdi os 2 mil. Os 2 mil que eu paguei virou pó. Exato. E no mercado, no caso, né, se fosse o caso aqui nesse exemplo hipotético, poderia ter dentro do contrato de vocês também que, passado o tempo, o Ângelo, esses 2 mil fosse regredindo até a zero. Então, vamos imaginar lá que no 20º dia ele te devolveria 200 reais. Então, poderia acontecer isso porque... Estou trazendo isso porque é basicamente isso que acontece no mercado, né? De certa forma. E perceba que a gente falando de seguro, de automóvel, da compra de um imóvel ou de uma opção no mercado financeiro, eles têm a mesma característica. Um ativo objeto, o veículo, o imóvel, ou a ação, ou a commodity, a soja ou milho. Tem um prazo definido, então a pólice de seguro 1 ano, o contrato com o imóvel 30 dias... A compra da pólice, da opção no mercado financeiro, 6 meses, 1 ano. Um strike definido, 300 mil imóvel, 100% da tabela FIPE, R$90 a saca do milho e prêmio a ser pago. Então ele tem essas características independente do ativo objeto. Legal. Algo a complementar, diretor? Não, é isso. É importante saber que existem essas variáveis, né, no caso das opções, e os exemplos são bem assim, não tem outra forma de
trazer pro dia a dia do que esses exemplos. Tá bem didático, né? Isso. E como que isso é lá, Ângelo, no mercado de ações, no caso? No mercado de ações, a mecânica é a mesma. Então, você tem calls, que são opções de compra, e puts, que são opções de venda. E da mesma forma, você pode comprar ou vender uma call ou uma put. A diferença é que no mercado financeiro, o ativo objeto é a ação de determinada empresa. Então, quando você compra uma call num strike, né, conforme o Alipe já trouxe esse termo, o strike ele é a faixa de preço da ação. Então temos lá uma ação de Petrobras com um strike de R$25. E você quer comprar você, né, quer comprar esse lote de ação, mas você não quer se posicionar agora. Você pode comprar a call, né? Porque imagina, você comprando o lote da ação, você vai desembolsar de cara R$2.500. Você pode comprar uma call por R$2, desembolsar 200 e se posicionar na faixa de preço que você quer, que é o 25. Então, e no caso da put é a mesma coisa. Suponhamos que você já tenha, né, o lote ali de Petrobras, tem um preço médio ali de 25 e quer garantir o direito de vender no mínimo a 25. Você compra uma put, que é uma opção de venda, um direito de venda, no 25. E aí paga o prêmio, né, para quem lançou a put. Então, assim, tecnicamente o conceito é a mesma, né? Quando você opera uma call, você está operando um direito de compra. E quando você opera uma put, um direito de venda. Então, sempre as compras me conferem o direito. Sim, quem compra uma opção tem o direito, independente se é call ou put. E quem vende tem obrigação. Tem obrigação. Ou de entregar o papel ou de assumir o papel. Nesse caso, se eu fosse lá e vendesse uma opção de Petrobras... Então, mas eu não teria que pagar. Quem paga só é quem compra. Sim, aí a gente já entra em estratégia, né? Para você vender uma call de Petrobras, ou você precisa já ter a ação e vender a call, aí é o que a gente chama de fazer renda, né? Você vai embolsar esse dinheiro do prêmio, ou você pode vender sem ter ação. Só que aí é um risco já fica mais ilimitado, perigoso, então, né? já... Por que é um risco limitado? Você pode vender uma call ali no strike de R$25. Vamos supor, vendeu a R$1. Cada opção vendeu um lote de 100, pegou R$100 e guardou no bolso. Tá. E você eu peguei R$100 porque eu vendi. Quando eu vendo, isso gera crédito, então. Aí você não tem ação, mas você tem margem na corretora para comprar o papel caso precise. Aí imaginamos, a alta costuma-se dizer que é infinita, né? Imagine que no dia do exercício, Petrobras está R$30. Você vai ter que comprar ela a 30 e vender por 25. Porque você vendeu o direito de compra. E a contraparte, ela tá tendo o direito de comprar 25. E pra ela tá vantajoso. Pra ela tá vantajoso. O ativo tá valendo 30 e ela vai comprar 25. Ela vai comprar 25. Tá ruim pra você, que vendeu sem ter o ativo, né? Você vai ter que pagar mercado e entregar. Então, aí é o risco, né? Por isso que o mercado bate tanto nessa tecla que vender opção é um risco ilimitado, enfim, né? Aí tem gente que ganha muito dinheiro vendendo opção. Então, assim, tudo vai de estratégia. Legal. Então, é importante saber que se a gente pensar assim, ó, dentro do mercado de ações, vamos conceituar aqui para quem está nos ouvindo e assistindo. Ações e commodities, a gente está falando de situações completamente diferentes, certo? Então, em termos de complexidade, de acesso, o que você diria para uma pessoa que está tocando em opções agora no primeiro momento? Onde que ela deveria... Quais são os passos, sabe? Para ela ir entendendo todos esses mecanismos. Porque a gente está falando de ações, de commodities e opções dentro desses mercados. O que você diria? O primeiro passo é contar com um assessor de investimentos. Eu acho que esse é o principal. Porque é a pessoa gabaritada a te ajudar, a te explicar, pegar na sua mão de fato no mercado financeiro, nesse ambiente, e te explicar como isso funciona, para que a pessoa não saia tomando esses riscos que o Ângelo colocou na mesa e assumindo risco desnecessário sem saber de fato o que está fazendo. Então, primeiro contar com o assessor de investimentos que vai te ajudar. E aí, se você tem realmente interesse por esse mercado, seja para especular, seja para se alavancar ou até para se proteger, porque também serve para isso, que comece experimentando, né? Comece aos poucos, você pode começar experimentando, entendendo como funciona. Tem bastante conteúdo no nosso blog também para ler sobre o funcionamento disso, e começa pequeno. O cara que cuida do blog, ele faz um trabalho. Eu sempre falo aqui, eu não sei quem é, mas o cara que
que é mantenedor do blog lá, o cara é bom, viu? O cara fala um trabalho bom. O cara é cuidadoso com o blog, viu? É que as pessoas geralmente têm uma tendência a colocar a mão na massa antes de estudar os fundamentos. Eu acho que vale a pena dedicar um pouco mais de tempo nessa parte teórica, com acompanhamento de um assessor, para não cometer nenhum erro, né? A gente aqui no dia a dia percebe, por exemplo, às vezes o cliente liga e fala, Lipe, era para eu comprar um lote de 100 ações, comprei 1.000, era para comprar, eu vendi. Então, para evitar esse tipo de problema operacional, eu acho que inicialmente eu iria por aí, sabe? E que acontecem, né? Acontece, todo dia. Parece que é história de pescador, mas não, é fato mesmo, isso. Acontecem. Uhum. Então, qual que é a diferença, Lipe, do mercado, né, de opções de commodity em relação às ações em si? Qual que é a diferença na operação? Existe uma diferença no produto opções para commodity e ações? Não, a diferença que existe é que as opções para ações são listadas. Então, você com o teu home broker, através do celular, você consegue escolher as opções, vencimento, strike, se é uma opção americana, europeia, e realizar a compra direto pelo teu home broker. Uhum. Já as opções de commodities agrícolas, elas não são opções de tela. Então, o investidor ele não vai encontrar uma opção de milho no celular. Ele precisa do auxílio de um assessor de investimento ou de uma mesa de renda variável que vai cotar, vai dar preço para ele para montar as estruturas. Né? Então, já é chamadas opções exóticas, é isso ou não? Isso. Ou de balcão, né, que a gente fala também. Então, essa é a diferença, mas a mecânica, o funcionamento vai ser o mesmo, tá? Uma outra coisa assim, que eu percebo que tem bastante diferença é que, como as opções de ações são de tela, a pessoa consegue, inclusive, fazer operações curtas, né? Ela consegue, por exemplo, comprar uma call, como ele comentou, de Petro, hoje e vender amanhã, em seguida ou até no mesmo dia. Uhum. Já nas commodities agrícolas, é porque geralmente quem utiliza é mais para proteção. O investidor ele até consegue sair antes, mas geralmente o preço que ele sai não é exatamente o preço que ele está vendo na tela. Então, por exemplo, ele comprou hoje uma opção que vence daqui 60 dias. A opção andou a favor do investidor, ele iria ganhar R$30 nessa opção. Se ele pede para desmontar antes do vencimento, geralmente ele acaba saindo com R$25, R$22, a depender do mercado. Não é uma regra aqui. Uhum. Então, basicamente são essas as diferenças que eu percebo assim, nos dois mercados. Né? Então, no mercado de opções de ações, tem mais liquidez. Aí é bom, assim, para complementar, até o propósito da opção, eu acho que tem um pouco a ver, né? No caso, por exemplo, as opções de ações, elas são mais populares, né, do que as opções de commodities. E aí, conforme o Alipe explicou, você não precisa ter um assessor de investimentos por trás, ou uma corretora, uma mesa de renda variável, enfim, né, um banco, né, te dando liquidez nessa opção, porque você tem o próprio mercado dando essa liquidez. Então, em função disso, o especulador ele tá mais assim dentro da opção de ação. Né? Então, o produtor rural ele não vai para o mercado de opções especular. Geralmente, quando ele vai com o propósito mesmo de fazer um hedge ali no seu plantio, enfim, no seu gado, né? E no mercado de ações, não, é diferente. O pessoal faz renda, faz hedge, mas também especula muito. Acho que para especular em mercado agrícola tem mais contrato futuro, né? Seria mais fácil, né? Do que opção. Tem também. Dá para fazer os dois caminhos, sabe? Até uma confusão que o pessoal faz quando se fala desse assunto é que, como é um mercado agrícola, soja, milho, boi gordo que a gente está falando, é voltado para o produtor rural. Não. Então, se você acha que cabe um componente de commodities agrícolas na sua carteira de investimento, você pode comprar uma call ou uma put e participar normalmente. Você vai pagar um prêmio e participar disso. Aliás, dias atrás, né, da gravação desse episódio aqui, você tem uma cliente que fez uma operação, que não é produtora, né, no caso? Não, ela é. Ela é produtora também? Uhum. Mas ela fez uma operação com milho, né? Foi. E deu um bom sucesso, né? Isso. Uma boa operação ali de resultado para ela. Se o pessoal que estiver me vendo é produtor rural, vocês sabem que o preço caiu bastante, né? Soja e milho nos últimos meses caiu muito forte. E essa cliente, ela estava começando e foi pelo caminho que eu te disse, através de um assessor que ajudou, pega na mão e explica como que funciona. Ela queria fazer até uma posição maior, mas como ela está numa fase de aprendizado, eu até sugeri para ela fazer poxa, você tá aprendendo, de repente diminui essa mão, não precisa entrar com a mão tão pesada, já que você está entendendo como funciona. Só que a gente comprou uma opção de venda, então ela comprou o direito de vender milho a R$90. O milho hoje na bolsa está R$54. Quer dizer, ela teve um ganho de R$46 por saco nessa opção. Ela colocou R$1.000, tirou quase R$36 mil nessa operação.
Então, assim, serviu, claro que foi um belo de um aprendizado, poderia ter tido o efeito contrário, de fato a gente não sabe para onde os preços vão, o milho poderia continuar estável, até subir, mas de fato deu super certo a operação. Né? Mas nesse caso, é bom que fique ressaltado que assim, se fosse o contrário, a perca dela estava limitada ao dinheiro que ela colocou inicialmente, né? Exato. Se o milho... Claro que era uma operação que ela pretendia proteger o preço, né? Sim. Então, se o milho tivesse subido, ela ia perder os R$1.500 que ela colocou na operação, mais ou menos isso, ia virar pó esse dinheiro, só que ela teria ganho no físico, né? Sim, então, porque ela tem milho lá na propriedade. Nesse caso, ela tinha o físico. Tinha o pra físico. entregar, então. Exato. Mas não necessariamente. Eu, por exemplo, não tenho nada, né? Exato. Eu posso fazer poderia fazer essa operação com você. Você que não é produtor rural... Ah, poxa, eu também acho que o preço do milho está esticado, ou então viu no jornal, viu alguma matéria que eu acho que está uma super safra, porque esse mercado é simplesmente oferta e demanda, então uma oferta muito grande, pode ser que caia, não é tão simples assim, né? Mas de repente se você tivesse entrado nesse racional e comprado uma opção de venda, você teria ganho o mesmo resultado que ela teve sem ser produtor rural, né? Sim. Então, um destaque importante aqui. A proximidade de opções de commodity, ela está para os produtores, porque já é o dia a dia deles, né? Então, pensar em commodity, etc. Então, é mais fácil explicar para eles, mas talvez, e você pode alegar se eu estou mentindo ou não, infelizmente é um mecanismo que poucos produtores conhecem. Né, o mercado financeiro de uma forma geral, então não só opções, mas todos os outros derivativos. E com relação a ações, só fazer um destaque a uma fala do Ângelo, que ele disse o seguinte: não é necessário uma corretora, um banco, etc. O que ele quis dizer como contrapartida. Então, quando ele fala que o mercado que provê essa liquidez, então significa que eu, de um lado, estou comprando, então tem outro eu, né? Tem outra pessoa física, como eu lá do outro lado vendendo. Então, não necessariamente é o banco que está sendo a contraparte, né, nessa operação. É nesse sentido, né, Ângelo? Isso, até porque existem tesourarias que são contratadas pela Bolsa para atuar como market maker, né, para dar preço nas opções. Então, é muito comum você pegar uma opção, abrir um book lá de uma opção, de determinado strike, e você vê que no lado da compra tem um player querendo comprar 10 mil e no lado, sei lá, 10.005, e no lado da venda tem um player querendo vender 10.005. Só que o que quer comprar a 5 centavos e o que quer vender a 7. É o mesmo player atuando como market maker, tá dando liquidez, querendo ou não, ele tá aproveitando um spread, né? Porque a bolsa permite que ele atue em cima desse spread. Mas é um market maker que está dando liquidez. Então, o negócio acontece tendo duas partes. Né? Das duas pontas. Precisa existir duas pessoas. Para alguém comprar, alguém tem que vender. Alguém tem que vender. Né? E vice-versa. Então, chegamos até aqui entendendo o que são opções, que é um contrato. O mercado de opções de ações te concede o direito ou a obrigação o direito de comprar ou vender aquele determinado ativo, ou a obrigação de entregar, ou mesma coisa, né, de comprar ou vender aquele determinado ativo, né? E a diferença entre os dois é muito mais de acessibilidade, no quesito tá na tela, no seu celular ou não, se você de fato tem que vir via bancos, corretora, assessor, etc. Então, commodities, você já sabe, você vai precisar de uma ponte para acessar esse mecanismo. E mesmo que em opções de ações você não precise necessariamente, né, tá no seu home broker e tá muito fácil, você pode ter uma conta do BTG, por exemplo, né, direto, e não tá vinculado a uma assessoria. Beleza, você pode ter acesso, mas concorda comigo que, primeiro, você já está pagando por ter uma assessoria, você só não tem o serviço. Então você pode se vincular a um escritório, vai ter o serviço de assessoria e não vai pagar mais nada por isso, nenhum custo adicional, né? Não vai fazer um Pix pro assessor. Não. Então você está deixando o serviço na mesa. Tem uma assessoria, que isso faz sentido. Porque, além disso, você vai ter orientação, vai ter uma mesa que vai te ajudar na parte operacional. Enfim, tem uma série de outros pormenores. Esse é um cuidado bastante especial quando a gente fala de renda variável, né? Porque o investidor está acostumado com fundos, renda fixa, que toda apuração de IR, todo documental é na fonte. E quando vem para renda variável, ele tem que se virar e tudo, né? Isso. Então, entra no mercado sem saber direito, sem ter orientação, sem ter nada, e depois ele se vê
cai numa malha fina por bobagem, né? Porque não declarou algo que era tão simples. E até, eu sei que não é o tópico, mas isso é interessante destacar, porque dentro do BTG tem as calculadoras de R agora também gratuitas, né? Exato. A pessoa pode utilizar. Então já fica aí um tema, talvez, aí para essas funcionalidades que a gente tem dentro do BTG ali, ó. Nem sabia. Tem. Eu faço diariamente na minha planilhinha do Excel. Eu separo minhas datas. Day trade, fundo imobiliário e ações. E ações. Lá para você. Muito bom. Legal. Deixa eu fazer um comentário, então, sobre os cursos. Né? Tanto o Alípio tem um curso de commodity e ele serve para qualquer pessoa. Então, você que quer especular, você consegue aprender com o curso dele? Sim. Você que é produtor, consegue aprender também? Sim. Eu sou investidor, não sou nem especulador, nem produtor. Tenho uma carteira de investimentos, etc. E quero considerar commodities na minha carteira também. Também é para mim? Também é para você. Então, esses 3 perfis são atendidos dentro do curso de commodity. Você consegue entender ali desde do que são as commodities, os conceitos, etc. E aí, claro, pelas principais, né, Alípio? Que a gente tem no mercado aqui doméstico, né? A gente fala de café, boi... Soja e milho. Isso. Mas, por que não fala de açúcar lá? Tá bom, mas não é comum, entendeu? Então, existe, tá lá na bolsa, mas é bem provável que tu não vai operar açúcar. Então... Etanol. Né? Então... Aí, se você estiver buscando um curso com esse propósito, aí não, né? Aí o curso não é para isso. Você não vai aprender a operar etanol lá no curso. Mas, para todos os outros produtos, ou seja, 90% da demanda, né, do mercado tá lá. Se me permitir, esse curso é extremamente importante, porque a gente viveu períodos de muita volatilidade e muitas oportunidades. Então, eu lembro no período da pandemia que eu comparava sempre a bolsa com as commodities agrícolas e a gente percebe o quanto elas foram resilientes. Então, se você fizer esse comparativo, inclusive tem um texto no blog que o Ângelo fez que mostra isso, que você vai perceber que no período da pandemia, quando a bolsa caiu, café, milho, boi gordo e soja, tudo subiu. Então, imagina se você tivesse uma opção, não precisa nem ser um contrato, porque tem uma carga de risco maior, mas imagina se você tivesse uma opção de comprar soja, milho, café a um preço mais baixo do que ele foi cotado futuramente. Então, isso teria dado um baita resultado na sua carteira. E se você tem uma carteira de ações, talvez teria funcionado até como um bom hedge. E você que é produtor rural, já deve ter percebido o tamanho da volatilidade nos preços, milho, soja, como eu comentei anteriormente, e o quanto você tem ficado de fora no período de comercialização. Até uma utopia, o pessoal fala, poxa, soja foi a R$200, o produtor rural está dando risada à toa. Não tá, porque dificilmente ele consegue capturar toda essa alta porque ele vende antecipadamente. O milho estava a R$90, poucos produtores conseguiram vender a 90. Todos esperavam, não, vai subir mais e pelo contrário, hoje está 55. Então assim, o que eu percebo? Que da porteira para dentro, produtor, poxa, é um Messi, é um Cristiano Ronaldo. Da porteira para fora, na parte de comercialização, tem deixado a desejar. Então esse curso vai te dar subsídios e ferramentas para que você conheça esse mercado e faça as suas primeiras operações. Isso aí. Tá bom? Excelente. E um curso mais fresquinho, mais recente, né? Mais fresquinho, não sei se o cara tá assistindo isso aqui em 2030, né? Vai saber. Então, gravado recentemente aqui, até por ali, abril de 2023, acho que foi isso, né, que a gente concluiu, né, Ângelo? Que é o curso de opções de ações do Ângelo, que ficou massa, bem legal. Eu, inclusive, que tava engatinhando nesse mercado, já me ajudou bastante. Então, é para você que tá engatinhando até apertar o botão, né? Então, de não sei nada até como que eu aperto o botão dentro da plataforma e consigo operar com tranquilidade, quais as estratégias, etc. Então, enfim, é um curso bem completo. E para você que está nos ouvindo, se você for aqui nos comentários, né, na descrição, e tiver um link com desconto, aproveita, tá? Ele vai ficar aí por tempo indeterminado. Eu não sei quando você está assistindo, então eu não sei se está com desconto ele ainda. Se tiver, já clica logo, já boleta, vem para dentro, que vai valer a pena, tenho certeza. Quer fazer um comentário sobre o seu curso, Ângelo? A gente colocou esse nome, né, do básico ao avançado, porque a gente vem desde o começo explicando o que é as opções, quanto foram criadas, e toda essa parte conceitual básica, né? Call, put, lançador, tomador, strike, aí todos os termos que tem nesse mercado, né?
E também a gente passa pela parte avançada, que aí já é a parte de operações estruturadas, operações com duas pontas, né, que a gente fala, operações de hedge, como calcular o custo do hedge da sua carteira, operação de renda, como aproveitar a sua carteira e fazer o lançamento coberto de call para gerar caixa, e operações mais avançadas também, com mais de duas pontas, enfim. E o legal também é que eu tentei trazer esse curso para a pessoa que quer operar a opção como negócio. Não apenas chegar lá e fiz uma operação bacana, é isso. Não, você tem todo ali uma lógica, né, de estudo para você entender a opção como negócio, o mercado de opções como negócio. Inclusive a parte de gestão de risco, de estratégia de trade, de apuração e pagamento de tributo, né, imposto de renda. Então o curso é bem completo, né, bem completo. Legal. Existem operações mais avançadas que não estão no curso? Sim, mas te garanto, você vai sair dali super capacitado para operar e, como eu falei, atuar como um gestor, um empreendedor no mercado de opções, né? Não simplesmente ficar tradando a revelia, né? E tem mais um ponto, né? Muito do que a gente leva para a Sacra Educação é para que você consiga sair da inércia. Então, se você ficar pensando em estratégias avançadas, sendo que você não fez nem a básica, que é entrar lá e apertar o botão, comprar seco, né? Comprar e depois vender para ver o que acontece na sua conta. Ah, comprei, saiu o dinheiro. Beleza, vendi, dinheiro voltou, né? Então, se você não conseguiu nem fazer isso, por que você está buscando entender estratégias avançadas, né? Sim. Faz o básico. Então, isso é bastante importante para você ir tomando maturidade no mercado. E não é só isso, né, Blanca? Assim, é fazer o básico consciente, né? Então, bom, eu sei que eu estou no mercado de opções que são derivativos, que derivam das ações, a formatação do preço, eu explico como que é formatado o preço de uma opção. Comprei, vendi, tive lucro, o que é imposto, o que é taxa, quanto que eu recolho, né? É isso aí. Quanto que eu vou buscar por trade, quanto que eu vou perder, como que tá o meu financeiro, é tudo isso. Então, acho que assim, a pior dificuldade do mercado é você permanecer no mercado, né? Porque muita gente conhece o mercado financeiro, levanta um capital, 1.000, 2.000, 5.000, entra, opera, fica fascinado, quebra e não consegue voltar. Porque é o que eu sempre falo, o mercado financeiro ele é um negócio, e a commodity desse negócio é dinheiro. E quando acaba o dinheiro, você não vai lá e compra mais dinheiro. A não sei que você seja muito rico. Mas, né, a pessoa tem uma padaria. Qual que é a commodity? Farinha. Acabou a minha commodity, eu vou lá e compro farinha e meu negócio gira. Mas na bolsa, sua commodity é dinheiro. Acabou sua commodity, acabou seu negócio. Então, assim, permanecer vivo no mercado é o mais difícil, né, no longo dos anos. É uma boa analogia. Perfeito. Então, e para fechar aqui esse parêntese dos cursos, eu diria para você tomar cuidado com quem te oferece um curso que vai mudar completamente sua vida. Porque, na verdade, quem vai mudar a sua vida vai ser você, não vai ser o curso propriamente dito. Sim. Você vai ter que entrar no curso, vai fazer o curso, vai entender o que está sendo dito ali por especialistas que vivem isso, tá? Então, o Ângelo vive o mercado de opções, o Alípio vive o mercado de commodities, e eles estão passando ali com bastante propriedade, não só os louros, né? Não só as possibilidades de ganho, mas também os riscos que estão à espreita desses mercados. E aí você vai conseguir navegar com isso, por essas águas de forma bastante tranquila, tá? E qualquer um que te oferecer algo diferente disso, fique esperto, que pode ser cilada, Bino. No mínimo, desconfie. Desconfie. Seguindo aqui com a nossa pauta, diretor, quais as principais vantagens do mercado de opções de ações? Tem 3 vantagens, assim, que eu sempre falo, que é um mercado muito versátil, né? Então, para quem é investidor, já tem uma carteira de investimentos e está ali apenas posicionado na sua carteira, se é uma pessoa que tem perfil, né? Tem que ter perfil, querendo ou não, é um mercado para quem tem um perfil, ou pelo menos uma boa habilidade, né? De operacional, né? Ou uma boa assessoria que também ajuda. Mas é você poder potencializar seus rendimentos. Então, se você tem lá 100 mil aplicado em uma carteira, essa carteira está líquida, né? Apesar de estar investida em papel, está líquida, você pode usar ela como margem, você pode lançar call e fazer renda, fazer caixa. Você pode usar o mercado para proteger sua carteira, então fazer hedge, né, que a gente chama. Então, assim, uma das principais
vantagens que eu sempre cito é a versatilidade. É um mercado muito versátil, tanto para quem é investidor, tanto para quem é trader, especulador. Uma outra vantagem também que eu sempre falo é justamente a possibilidade de potencializar ganho. Porque você pode, por exemplo, pegar um lucro que você teve num trade com ações e comprar uma opção e essa opção ter um ganho explosivo, como aconteceu com a cliente do Alípio. Então, assim, muita gente faz isso, né? Opera o mercado, até mesmo, por exemplo, com investimentos em renda fixa, recebe lá um cupom, né? Um rendimento, pega esse rendimento, que é rendimento, e em vez de reaplicar, bota numa operação de opção que é mais alavancada e avançada e potencializa isso. Com o objetivo de especular, daí, de especular e justamente rentabilizar. E a questão da liquidez, né, que é o que eu sempre falo, você consegue manejar as suas posições de forma simples, porque diferente do que ele falou, o que vale é o preço da tela, né? Você não precisa ligar na tesouraria e falar, quero desmontar minha posição, aí a contraparte sabe que ainda tem 20 dias para o seu contrato vencer, que ele, né, te pagaria 30, mas devo você sair hoje, mas eu vou te pagar 25. Não existe isso, que manda é o preço de tela. Então acho que é essa versatilidade mesmo, né? E o que eu sempre falo também, para complementar, manejo de risco, né? No mercado de opções, apesar de ele também ser alavancado, né? Algumas corretoras elas já alavancam as opções em operações de day trade, mas é muito mais fácil você fazer um manejo de risco, porque você consegue segurar sua posição. Então, de repente você acordou lá, resolveu fazer uma operação de day trade, comprou umas calls, a operação foi contra, comprou mais um pouco, e você está confiante na sua análise ou no call que veio do seu analista, você não é obrigado, se você não tiver alavancado, você não é obrigado a encerrar ali. Você pode manter e fazer esse gerenciamento. Então, devolve um pouco, diminui o lote, enfim. Eu acho que é isso, né? O fato de ser um mercado versátil, líquido e o manejo de risco nele é mais fácil, né? De você ter, porque, por exemplo, eu que vim dos contratos futuros, bem difícil manejar, né? Deu 5 horas lá, 5:30, ou você zera, ou... Acabou o dia. Acabou o dia. E até a questão de alavancar, né? Você vai se alavancando ali, quando você vê, você não consegue segurar porque chama muita margem. Então, as opções, ela é mais tranquila para você ter manejo. Pensar, né? Ver, mesmo quando o trade vai contra, de você respirar ali e falar, tá, vou diminuir, vou comprar mais um pouco, vou arrastar esse trade, vou rolar essa opção, né? Que também já é outro conceito. Então, acho que é isso. Legal. Bom, Ângelo, tem até uma questão de acessibilidade financeira. Sim. Porque você vai comprar um lote de ações, Petrobras, por exemplo, R$30, você vai gastar R$3.000 no lote mínimo, né? No mínimo, então, com pouco dinheiro, sim, dá para acessar esse mercado, né? Que é uma outra grande vantagem também, né? Você consegue... E até eu postei um vídeo lá no meu canal justamente sobre isso. Você consegue, porque o meu público lá no YouTube é muito de trader, né? Então, pessoal de day trade. Você consegue fazer... Não tá preocupado com o exercício da opção. Não tá preocupado em tá especular. Preocupado com isso, né? Mas até para um caso de swing trade, né? Que são esses trades que duram mais do que um dia, é justamente o que o Felipe falou. Você recebeu um call, né? Se você não faz suas próprias análises, você recebeu um call até do próprio BTG que manda pra gente os relatórios de um trade aí de 10 dias, sei lá, em Vale, né? Que hoje tá 75, 76 reais. Pô, você vai comprar um lote de Vale, é quase 10 mil reais, né? Que você tem que desembolsar ali pra se posicionar em um lote. Dá pra você surfar o mesmo movimento, né? Entrar no mesmo trade, com a mesma gestão de risco, os mesmos alvos de ganho e de perda, e com 10 lotes, e gastar ali 800 reais, R$1.000, né? Em vez de desembolsar. Se você for entrar num lote de 10 mil, pô, imagina, muito caro, né? 75 mil já. Então essa questão aí de você desembolsar menos para tentar pegar o mesmo trade ali, surfar o mesmo movimento, é uma vantagem também. Legal. Claro que tem fatores, né? Então, assim, tudo tem que... Por isso que é importante você comprar no nosso curso e enfim, se estudar, né, no nosso blog, porque de repente o papel anda R$1, mas a opção não vai andar R$1. Por quê? Porque ela tem um delta. E o que é o delta? E aí já é uma grega. Então, assim, tem tudo isso que você tem que analisar. Não é tão simples assim, né? Não é 1 para 1, né? Não é 1 para 1, a não ser que seja uma opção que tenha o delta de 1. Aí geralmente mas... o que a gente precisa saber é isso. Eu consigo surfar o mesmo movimento, entrar no mesmo trade, desembolsando menos. Beleza, vamos simular uma situação prática.
Tu comprou uma opção, vou ficar com a Vale lá, 75, e a opção da Vale pro final do mês agora tá... o strike é os sei lá, é 75 também, tá bem no dinheiro. Tá no dinheiro. E você pagou R$1 por ela. Então você comprou 100 ações, o direito ações? de 100, de comprar 100 ações. Então você gastou R$100 com isso. R$1 opção de prêmio, vezes 100, R$100, certo? O que acontece quando chega lá no final e o preço do ativo tá, sei lá, 80, e você tinha o direito de comprar 75? Você paga os outros 7.500, o que acontece? Então o exercício que eu quero causar aqui para quem está nos ouvindo é: o que acontece quando vai a exercício? No dia do exercício, a opção, o exercício dela ocorre na terceira sexta-feira do mês. Na terceira sexta-feira do mês. Nesse dia, você não consegue operar ela. Né? Você tem até um dia antes para desfazer sua posição. Então, se você pagou R$1 na opção e o papel andou 5, ela é uma opção que ela está bem dentro do dinheiro ali que a gente fala, provavelmente ela deve estar com um delta bem alto. Então, muito provavelmente, ela também valorizou 5. Você vai fazer seu estudo, sua análise e vai decidir se você quer exercer ou não. Porque no dia seguinte vai ocorrer o exercício. Se você não quiser exercer, você simplesmente vende ela a mercado. Então, comprei por 1, vendi por 4, que seja, né? R$4,50. Eu tive ali o meu lucro de R$4. E isso se você não ir para o exercício. Se você for para o exercício, como a opção está dentro do dinheiro, ou seja, o papel saiu de 75 e foi a 80, a sua opção está dentro do dinheiro, ela está no strike de 75, o exercício é automático. Então a corretora ela vai comprar o papel em seu nome por 75 e já vai vender a mercado a 80. Mas vamos dizer que eu não tenho esses 75 mil reais. O negócio vai acontecer do mesmo jeito. Porque ela já está fazendo a casada, né? Ela já é casada. Então, assim, a própria corretora é automático, ela vai... Enfim, simplesmente você vai ganhar R$500, né? Vai cair R$500 na sua conta porque ela vai comprar 75 e vender 80. Porque você é o comprador, né? Se você fosse o lançador, no caso de uma put, e tivesse que comprar esse papel para entregar, se fosse o contrário, né? Você vendeu a put no 75, mas o papel tá 80. Você vai ter que comprar 80 para entregar 75. Uhum. Aí você tá tendo um prejuízo. Sim. Se você não tiver essa margem para comprar o papel, né? Então vai dar R$8.000, não importa, o negócio tem que acontecer. Sim. Então a corretora vai comprar para você, vai entregar para quem comprou a sua put, você vai ter o prejuízo da opção e você vai ter uma taxa de clearing. Por quê? Porque o negócio teve que acontecer, a corretora entrou, pagou, ela garantiu, só que ela vai te cobrar uma taxa. E geralmente é bem caro essas taxas assim, de clearing. Então, por mais que você esteja, né, na ronca, né, que a gente fala, num trade vendido, enfim, tiver que desfazer a posição, desfaz na mão. Porque se você deixar ir pro exercício, vai acontecer. O problema vai existir. Simplesmente você não vai ver, pode ser que no dia você nem abra lá sua plataforma, tudo bem, a corretora vai fazer o seu papel, só que ela vai te cobrar uma taxa. Sim, sim. Então é mais seguro, eu poderia dizer que é mais seguro eu operar no primeiro momento no lado da compra e só depois ir pro lado da venda? Se você não tem nenhuma habilidade com opções, sim. Aí não importa, quer dizer então que eu só vou operar alta, não vou operar baixa? Não. A gente não está falando de direcional, a gente está falando de posição. Você se posicionar no mercado comprado. Porque aí você sabe que na pior das hipóteses você perde o que você pagou. Aquilo que você pagou no início. Quando você se posiciona no mercado vendido, ou seja, você faz um trade de crédito, beleza, legal. Né? Você entra no trade ganhando. Isso é ótimo, eu sempre falo nos meus vídeos. Por que eu vou pagar para entrar num trade se eu posso embolsar um dinheiro para entrar no trade? Só que você tem que ter margem. Então, o que acontece? Muitas pessoas têm lá, tomando aí a Petrobras como exemplo, um lote de Petrobras custa R$2.500. A pessoa tem R$2.500 para comprar o lote. Aí ela vai e vende a opção. Tudo bem, aí embolsa lá, R$100 de prêmio. E deixa rolar. Se ela for exercida, ela compra a Petrobras, tá tranquilo, né? Não tem problema nisso.
Só que para vender essa put, né, para vender essa opção, ela não vai precisar de R$ 2.500, ela vai precisar de 500 de margem. Uhum. Aí ela pensa, pô, por que eu vou vender 100 se eu tenho margem para vender 500? Em vez de ganhar 100, embolsar 500 de cara. Aí a pessoa vai lá e alavanca. Só que ela vai pro exercício e é exercida. Aí no dia do exercício, em vez de comprar um lote e assumir um lote, que seria tranquilo, ela tem que assumir 5. E aí ela não tem R$ 12.500 na conta para assumir toda essa posição. Uhum. Aí acontece o que eu acabei de falar. A corretora vai executar, vai garantir. O exercício ocorre, tem que ocorrer. Só que muito provavelmente os 4 lotes que ela vendeu a mais, que ela não tenha, a corretora vai entregar ao mercado, vai botar uma taxa em cima dela e... Enfim. Sim. Então, assim, o principal não é o direcional. Você pode vender ou comprar Petrobras, tanto faz. É a sua posição no mercado. Se eu tô comprado, se eu tô vendido. Se eu tô comprado, eu desembolsei dinheiro. Se eu tô vendido, eu preciso ter margem. Uhum. Porque no final, né, no dia, isso vai ter que ser zerado, sabe? Legal. Esse trade aí. Então, bebezinho, tá engatinhando, quer os primeiros passos, vai de compra, vai suave. Vai de compra, é uma comprinha ali de call, né? Você acha que o mercado tá pra baixo, compra uma put, compra um lotezinho, né? Uhum. Uma trava, né, que barateia o custo do trade. Legal, então, legal. Assim, vai de boa. E agora, pro Alípio, quais as vantagens das opções? Na pauta, a gente tá falando de produtor rural. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar feliz o nosso editor aqui, para você fazer um corte pro produtor rural, tá? E aí depois a gente fala das vantagens de opções de commodity de uma forma geral. Então, primeiro as opções pro produtor rural. Por que é uma vantagem para ele, como produtor rural? É uma vantagem para o produtor rural porque ele ajuda na gestão da propriedade. Então, o produtor já percebeu o quanto de dinheiro ele tem deixado na mesa na parte de comercialização. Ele precisa vender melhor a tua produção. O hedge agrícola, que é a proteção do preço que ele faz, tem um monte de forma de fazer, né? E geralmente os produtores fazem através de cooperativas ou revendas e não sabem que tem essa opção no mercado financeiro. Então, eu sempre faço esse destaque, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com o produtor, de apresentar esse mercado. Então, o produtor pode usar em substituição ao que ele já faz hoje, ou então para agregar a tua estratégia de comercialização. Ele pode entregar um pouco na cooperativa, fazer um hedge de 50% da produção. Em paralelo a isso, ele pode comprar uma opção de compra para continuar participando de uma alta de uma produção que ele já entregou. Ele pode comprar uma opção de venda para um milho que ele acaba de plantar e ainda não fez contrato futuro com ninguém. E o mercado, se a gente parar para analisar o passado recente, a volatilidade aumentou muito. Então teve Joesley Day, Operação Carne Fraca, teve impeachment, teve um monte de coisa que afetou os preços das commodities. O dólar que dá preço também, que dá custo, né, para o produtor rural. Então, até chamando atenção para outros casos, embora a gente está falando de opções de commodities, ele também pode se proteger contra o dólar, né? Então, para você ver, quando o produtor está se planejando para plantar o soja e ele compra os insumos com o dólar a 5,80 e hoje ele vai vender a soja que ele produziu, o dólar está 4,90, ele vai ter um impacto no resultado da sua lavoura imediatamente. A conta não fecha. Que inclusive é o que a gente está avaliando agora, né? A maioria dos produtores estão aguardando a liberação do plano safra para tomar uma decisão. Porque à medida que os preços caíram, está ficando muito caro fazer o plantio, a conta já não fecha. Eles já perceberam isso. Então, é uma ferramenta de gestão que traz maior previsibilidade para o produtor. Gosto até de chamar a atenção, você que é produtor rural, de repente, quantas pessoas que você conhece que já tiveram que sair da atividade por uma comercialização que não foi bem feita, né? Então, teve problema de frustração de safra ou teve problema com preço de comercialização. Ou até pior, né? A pessoa não produz, ela fechou um contrato futuro para entregar numa cooperativa, ela tem que entregar a produção. Geralmente, quando o produtor não produz, não é só ele que não produz, é um problema regional, estadual ou a nível nacional. Todo mundo não produzindo, os preços sobem e ele tem a obrigação de entregar a produção numa cooperativa, numa revenda. Aí ele é exercido no preço do dia e os preços subiram. Então é um prejuízo atrás do outro. Ele precisa conhecer essas ferramentas e começar a utilizar até para dormir mais tranquilo. E ele já utiliza opções lá com a cooperativa, com a trading, quando ele entrega soja verde, né? Quando ele antecipa. Ele só não chama disso. Ele faz um hedge.
ele faz um hedge, não é com opções, mas é um hedge. Porque o hedge é proteção contra a queda. E aí tem várias ferramentas. Ele pode fazer na cooperativa, pode fazer via opções, pode fazer via contrato futuro. Mas trazendo aqui para o nosso contexto, só para fazer esse paralelo, ele acabou de vender uma call, né? Então ele tem o direito de entregar o produto naquele preço, naquele momento, etc e tal. E do outro lado, a cooperativa comprou essa call de... Vou comprar de você. Esse preço, a esse prazo. Na verdade, ele comprou uma put. Compra put. Porque ele comprou o direito de vender a produção dele num dia definido, num preço definido. Né? Quando os preços caem, se o produtor vendeu a put, ótimo para ele, né? Porque ele está protegido. Então, imagina assim, o produtor rural foi lá e travou, seja na cooperativa, na revenda ou na bolsa, a R$50 o milho, e os preços caíram para 20, ótimo produtor, ele vai continuar recebendo 50, ótimo para quem travou, claro. Agora, se os preços sobem, ele... É o contrário. É o contrário, exatamente. Aí então, ele vendeu a call. Isso. Só que o curioso, assim, Blanco, que eu falo com os produtores, é a maioria entende como... Poxa, mas é um custo para você ver, eu fiz a operação e acabei não usando, né? Mas é exatamente isso, é um seguro que você faz para não utilizar. Então imagina, você está produzindo o seu milho e fez um seguro de preço contra a queda. O que você mais quer é que os preços subam, para que você venda bem a tua produção e tua opção vire pó. Então o produtor tem que entender que Então esse custo da operação inclui no custo da produção, né? Da produção, exato. E o risco é tão grande que uma vez que o risco acontece, ele leva embora o resultado de outras safras. Então imagina assim, o produtor vem produzindo bem, vem colhendo e vendendo num preço interessante. Uma safra que ele não produza ou uma safra que ele não tenha preço, isso pode levar o resultado que ele teve nas últimas 5 safras embora. Então, por isso que é importante ele ter isso, ele fazer essas operações para se proteger contra a volatilidade. Muito bom. Isso falando... É legal, só complementando, porque veja bem, né? Como que é essa correlação. Para quem é trader e opera as opções de ações, é a mesma coisa. Eu já operei um mês, eu já tive mês, assim, e é muito comum acontecer isso. De eu ter um mês... legal, positivo, chegar no último dia do mês, na última tarde do mês, fazer uma única operação que levou todo o meu mês. É a mesma coisa, né? Um erro em uma safra arrasta tudo que você fez para trás, né? Depois é difícil. E agora, opções de commodity de uma forma geral. Quais são as vantagens, se você pudesse listar, assim, de uma forma geral? A principal vantagem é essa previsibilidade, melhora a gestão da propriedade. O produtor pode montar a operação com milho, soja, café ou boi gordo. A estrutura que a gente monta com opções ou mercado futuro através da Bolsa de Valores, ela agrega na tua estratégia de comercialização, como eu comentei anteriormente. O risco é limitado, porque é limitado ao prêmio que o produtor paga. Tem vários caminhos, como a gente comentou, para fazer o hedge. Na bolsa ele vai via opções ou via contrato futuro. Eu entendo que funciona melhor para o produtor são as opções, porque ele já contrata o seguro agrícola, já entende como funciona, então ele pode contratar mais um seguro de preço e considerar tudo isso como custo da operação. Eu acho que é uma maneira que funciona melhor. Então, seriam essas as principais vantagens. Agora sim, como a maioria dos produtores não tem conhecimento, a gente volta para aquilo que você perguntou inicialmente. É importante que ele tenha um bom assessor, que conheça as operações, que entenda como que funciona a gestão da propriedade desse produtor para trazer a melhor operação para ele. E aí você já deixou a bola quicando, então, para eu chutar. Qual que é as vantagens de se operar opções com a Sacre, com a assessoria da Sacre? A vantagem é que a Sacre já tem bastante know-how nesse tipo de operação, a gente vem atendendo bastante produtor, desde o período em que as opções... ou melhor, que os preços estavam baixos, então a gente vem ajudando cada vez mais. O relatório, o BTG também tem a melhor equipe de research do nosso país, eles emitem muitos relatórios com análise fundamentalista e técnica, então o pessoal olha como que está a produção de grãos, como que está o consumo de grãos, como que está o clima a nível mundial, então isso acho que contribui para o produtor tomar uma decisão do que ele deve fazer. Além disso, também tem uma análise técnica mesmo, então o pessoal olha o gráfico, vê qual ponto que está e eles soltam relatórios, soltam calls. Então isso tudo o produtor vai encontrar aqui na Sacre, né? Lembrando que
antes dele fazer a primeira operação, ele precisa abrir uma conta na corretora. E ele não vai ter custo de abertura de conta, ele não tem custo de manutenção, como você comentou, ele não tem custo do serviço meu e da mesa de renda variável que vai dar preço, que vai buscar essas operações para ele. Ele também não vai precisar fazer nenhum Pix aqui pro assessor, né? A gente recebe tudo direto pela plataforma de acordo com as operações que a gente faz. Então, eu acho que o produtor rural precisa aproveitar tudo isso que está na mão dele, né? Se dê a oportunidade de conhecer essas operações. Eu acho que esse é o primeiro passo que o produtor precisa dar. Boa. E aí, vou reforçar aqui, a gente acabou esquecendo dos recados aqui no meio do caminho, diretor. A conversa desenrolou e a gente não falou dos recados. Mas a gente falou bem dos cursos, né, no meio ali. Então, reforçando que aqui na descrição, né, do episódio, seja na plataforma de streaming de áudio, ou seja aqui no YouTube, tem os links e você pode tanto comprar o curso de opções quanto o curso de commodities. Quem sabe aí a gente negocia com os dois aqui, ó. Tenta fazer um pacotão aí pra você. Mas clica aí, se tiver com desconto, clica rápido, aproveita, porque eu não consigo te garantir até quando ele fica no ar. E para acompanhar as nossas redes sociais, diretor, fala aí pra gente. É só seguir a Sacre no @Sacre Investimentos. A gente tá no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, nas principais plataformas, as principais redes sociais, aliás, né? Você pode também acompanhar o nosso conteúdo no nosso blog, sacre.digital. Lá tem muito conteúdo sobre commodities agrícolas, enfim, essas operações que o Alípio citou com opções, com contratos futuros, você tem esses textos lá também. Se quiser algum específico, deixa pra gente aqui nos comentários. E se estiver assistindo a gente pelo YouTube, boleto joinha aí que é de graça, como eu sempre falo, se inscreve no canal. Se você tá passando por aqui pela primeira vez, se você tá passando por aqui no YouTube pela primeira vez e tá ouvindo até agora, é porque você gostou da conversa. Exatamente. Né? Então, não tem por que não deixar seu comentário. E já solta o joinha, né? E se inscrever também, é muito bem-vindo no canal. Muito bom. E convido você a conhecer um pouco mais da assessoria da Sacre, né? Então, o Alípio aqui, como um assessor de ponta que atua diretamente com os clientes no atendimento, já foi head da mesa de commodities agrícolas também. Enfim, poderia gravar um episódio só sobre isso, né? Assessoria da Sacre com você. Mas para encurtar a conversa, conheça a nossa assessoria e quem sabe você vai ter a sorte de ser cliente do Alípio aqui com a sua assessoria. E o serviço do BTG Pactual também, que é o nosso principal parceiro aqui quando a gente fala de todo o serviço que a gente presta, né? Senhores, obrigado pelo tempo, Alípio, obrigado pelo tempo. E é isso, chegamos ao final. Obrigado pela oportunidade. Eu só quero aproveitar e chamar a atenção mais uma vez para você que é produtor rural. Aqui, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu gosto de destacar. Fica à vontade, isso é importante. Se você com um sentimento de arrependimento no momento da tua comercialização, por favor, nos procure. Então, se você viu que o preço caiu muito, você, puxa, podia ter feito alguma coisa, ou viu que o preço subiu muito e ficou de fora, esse mercado é para você precisa conhecer. Então, eu me coloco à disposição para te ajudar, entre em contato aqui com a Sacre, me procure, que a gente vai bater um papo e vou esclarecer como que funciona essas ferramentas aí, tá bom? Muito bom, fechou. Valeu. Obrigado, valeu, gente.